é sobre tua presença, tudo é sobre o teu nome, Jesus, tudo é sobre a tua glória, Pai. Venha sobre nós, Senhor, com o teu trono de justiça, Pai. Aleluia. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. De Davi, o homem mais dotável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais dotável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Louvamos a Ti, Deus. Engrandecemos o Teu nome, Deus. Amamos o fluir da Tua presença, Deus. Queremos Te render louvores e graça, Pai. Porque tudo é para Ti, tudo volta para Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Amamos o fluir da Tua presença, Pai. Ela nos satisfaz. Te amo, Deus.
sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença nos conforta. Nesta noite, é por causa de Ti, Senhor, que estamos aqui. E nós agradecemos por este momento, Senhor, de adoração, de louvor. E nós queremos continuar Te adorando, Senhor, com mais esta palavra que vamos colocar, que está em Deuteronômio 16, do 13 ao 17, que nos diz assim: a festa dos tabernáculos guardarás 7 dias. Quando colheres da tua eira e do teu lagar, e na tua festa te alegrarás, tu e teu filho e tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão das tuas portas para dentro. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que te alegrarás certamente. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e nas festas das semanas, e nas festas dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor, cada qual conforme ao dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus te tiver dado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos o Senhor porque essa palavra, ela se refere às festas dos tabernáculos, e ela é conhecida como a festa das cabanas, que celebrava a proteção e a provisão que Deus, durante os 40 anos no deserto, cuidou do seu povo. E nós vemos que a eira era o lugar onde os grãos eram separados, né, após a colheita. E o lagar, eles guardavam as uvas, né, separavam, pisavam, para extrair o seu suco.
E assim eles, né, sempre tinham mantimento, né, porque o nosso Deus é um Deus provedor, que nos assiste a todo momento, né? Ele está sempre pronto a dispensar conforme as nossas necessidades e conforme também a gente se dedica, conforme o nosso coração se entrega a Ele, nós vemos o quanto Deus faz por nós, né? E assim há o tempo de plantar e há o tempo de colher também. E o nosso Deus continua sendo fiel a todo tempo, como foi a adoração no louvor. Assim esse é o nosso Deus. E aqui o ponto que eu anotei aqui também, com relação aos 7 dias que eles celebravam as festas, nós vemos que o Senhor, Ele escolheu o lugar, né? Ele que apontava, mostrava para o seu povo. E aqui nós estamos, essa noite, para adorar. Este é o lugar que o Senhor escolheu. Por agora estamos aqui. Até que o Senhor, né, queira e Ele nos movimente a todo tempo, conforme a sua vontade. E durante 7 dias tem a ver com a semana, né, os dias da semana. Todos os dias eles levavam, durante essas festas, eles todos tinham que levar algo, né, para adorar o Senhor. Ninguém ia de mãos vazias. Todos tinham que levar algo da sua colheita, conforme o que o Senhor dava para eles, né, conforme o seu trabalho, conforme o dom que eles tinham, eles podiam oferecer ao Senhor. E traziam, né, para se alegrarem juntos, sempre juntos, graças a Deus. E então é com essa palavra que eu vou agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de novamente poder adorá-lo, trazendo algo ao Senhor, uma oferta, uma dádiva, um presente ao Senhor, por tudo de gratidão, né? Por tudo que Ele tem dado a nós, e nós o reconhecemos em todos os nossos caminhos. Por isso nós estamos aqui novamente, Senhor. Graças te damos. Vamos pegar os nossos envelopes, o verde de oferta, e temos nas cadeiras, o azul é sobre o dízimo, e também temos o QR Code, né? Podemos fazer o Pix, e graças a Deus, né? Porque o Senhor, Ele é abundante em tudo, nós podemos dar graças. Vamos levantar nossas mãos em oração. Senhor, nós te agradecemos por toda a provisão, Senhor, por tudo que o Senhor tem dado a nós, Senhor. E assim, Senhor, como o teu povo sempre celebrava uma festa, Deus, nós queremos que cada culto é uma festa, Deus, é um motivo de adoração para estar trazendo, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos capacitado e dado, Senhor. Por isso estamos aqui, Senhor, com o coração grato, Senhor, e queremos ofertar com amor, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e dado a nós. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, fidelidade, Senhor, e por todas as suas promessas, Deus. Queremos relembrar, Senhor, e adorar o Senhor, continuar cada dia, Senhor, celebrando a Ti tudo que o Senhor tem feito por nós. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Aleluia. Glória a Deus.
agora com a palavra o pastor Marcelo. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Glória a Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, por mais uma noite. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero orar com você, pedir para você ficar de pé comigo. Feche os teus olhos. Se você está enfermo essa noite, coloque a mão sobre o local da enfermidade. Se não for possível colocar a mão no local da enfermidade, coloque a mão no teu coração. Você que nos assiste agora também, em nome de Jesus, que o Senhor vai fazer um milagre. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus de Nazaré, na tua presença nós estamos e nós queremos clamar a Ti nesse momento. Nós queremos levantar a nossa voz em oração, Senhor meu Deus, e declarar diante dos céus e da terra que o Senhor é o nosso Deus. E a Tua palavra diz que o Senhor levou todas as enfermidades e que nós fomos sarados pelo Teu sacrifício, porque o Senhor foi moído, o Senhor foi ferido, o Senhor foi castigado em nosso lugar, para que hoje nós tivéssemos vida e vida abundante. E eu quero declarar, Senhor Jesus, sobre nossas vidas nessa noite, a Tua mão estendida, Senhor, o Teu poder sendo derramado sobre nós, e nós sejamos então curados e transformados para o louvor da Sua glória. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor está conosco e o Senhor há de fazer grandes coisas ao nosso favor. Assim nós oramos e nós nos apropriamos, Senhor, da cura para a glória e a honra do Teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Tome teu assento, adorando o nome do Senhor e crendo naquilo que Jesus já conquistou por nós na cruz do Calvário. Eu quero compartilhar com os irmãos essa noite uma palavra, e eu quero falar um pouco sobre fé, sobre atitude, e convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46 em diante. Nós vamos falar sobre o cego de Jericó. O tema da mensagem é: não perca a sua chance. Louvado seja Deus. Amém? Não perca a sua chance. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 10, versículo de número 46 em diante. Nós vamos ler até o versículo de número 52. A Bíblia nos diz assim: chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse, contudo ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto colocou-se em pé
e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Raboni, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. E no mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 10, Jesus ele está na sua última viagem rumo a Jerusalém, antes de ser crucificado. Jesus está indo para Jerusalém e depois da festa, ou na festa, ele vai ser crucificado. A cruz já o esperava, a cruz de Cristo, né? A cruz que era para Barrabás já o esperava. E durante esse caminho, Jesus ele trata de temas pesados, de temas específicos desse caminho de Jesus até Jerusalém. Até a entrada da cidade, ele vai tratar de assuntos como divórcio, ele vai falar de riquezas, de humildade, de serviço e de morte. Jesus até a entrada de Jerusalém, ele vai tratar desses assuntos. E ele está cercado naquele momento por uma multidão. Uma multidão apertava Jesus, mas também pelo peso do que viria a seguir. Ele estava envolto pela multidão, mas também pela pressão, estava envolto também pela opressão, por tudo que ainda ia acontecer. Jesus estava naquele ambiente espiritual, ele estava indo para Jerusalém, e agora ele passa por Jericó. E é nesse momento que Jesus chega na cidade de Jericó e encontra um homem cego e mendigo. Amém? Cego e mendigo, ignorado, marginalizado pela sociedade, rejeitado pelas pessoas, e o nome desse cego era Bartimeu. O cego Bartimeu. Quem já não ouviu falar da história do cego Bartimeu, do caso do cego Bartimeu, do problema do cego Bartimeu, né? Todo mundo já ouviu falar do Bartimeu, uma pregação do Bartimeu, mas essa passagem, esse assunto, essa história que aconteceu na verdade, ela tem momentos que nos ensinam muitas coisas que nós precisamos aprender com ele, aprender com a atitude de Jesus e com a atitude do Bartimeu. Amém? E esse, irmão, é o último milagre de Jesus antes da entrada triunfal em Jerusalém. O último milagre que Jesus realiza antes de entrar em Jerusalém, passando em Jericó, esse é o milagre. Ou seja, é a última chance pública que alguém tem para clamar por Jesus antes dele ir para a cruz. É a última chance. E o Bartimeu vai ser esse cara. O Bartimeu é esse cara que vai clamar por Jesus porque ele precisa de um milagre. E o sofrimento que Jesus está vivendo e a pressão que Jesus está vivendo não impede ele de agir. Jesus não baixa a cabeça e diz: olha, eu estou indo morrer, vocês não me incomodam, eu estou indo em direção a Jericó, vocês, meus discípulos, não deixem ninguém me impedir, ninguém parar eu no caminho, eu estou cansado, estou afadigado e eu estou indo cumprir o meu papel. Não, Jesus ele foi, e nesse trajeto Jesus foi fazendo a obra de Deus. Jesus foi fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Então, isso não impediu Jesus de agir, pelo contrário, é no caminho da cruz que ele vai demonstrar o seu amor.
É nesse caminho que ele está indo para ser crucificado, que ele vai atender um homem que não tinha nenhuma significância para a sociedade. Ele vai atender uma pessoa que não tinha nenhum peso, não tinha nenhuma relevância. Jesus vai parar para atender esse camarada, o cego Bartimeu. Ele clamou e ele foi ouvido. Amém? Ele clamou e ele foi ouvido. Por quê, pastor? Porque ele não deixou a chance passar. Ele não deixou a chance passar. Ele ouve porque ele não enxergava. Ele ouve que Jesus está passando por ali. E ele vai aproveitar essa oportunidade. Ele vai aproveitar essa chance que ele tem de mudar de vida. Bartimeu não era cego porque era mendigo. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Bartimeu era mendigo porque era cego. E nem sempre foi assim. Bartimeu ficou cego. Ele se tornou um cego. Por isso, consecutivamente, se tornou também um mendigo. Porque ele precisava pedir para sobreviver. Ele precisava da misericórdia das pessoas para sobreviver. E ele não se cala diante de Jesus. Ele não se cala diante de Jesus. Ele começa a clamar. Então, quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você vai ver isso no versículo 47. Bartimeu gritando. Bartimeu não sabia se teria outra oportunidade como aquela. Então ele aproveita a oportunidade. Ele aproveita esse momento. Ele aproveita aquela hora para que a sua vida fosse transformada. E mesmo repreendido, ele gritou ainda mais alto. Mesmo repreendido pelas pessoas, mesmo repreendido pelos discípulos talvez, mesmo repreendido por aqueles que estavam passando ali, ele continuou a gritar e ele gritou cada vez mais alto. Às vezes, irmãos, nós deixamos Jesus passar. Você sabia disso? Às vezes nós deixamos Jesus passar. E tem pessoas que estão fazendo isso. Talvez você que está aqui essa noite, você que está nos assistindo nesse momento, você tem deixado Jesus passar. E nós não podemos deixar Jesus passar pela nossa vida sem que Ele nos transforme. Nós não podemos deixar Jesus passar pela nossa vida sem que Ele mude a nossa situação. Quem de nós, aqui ou em qualquer outro lugar que nos assiste nesse momento, não tem algo na sua vida para ser transformado? Quem de nós não tem algo que Deus precisa mudar, que Jesus precisa tocar, que o Espírito Santo precisa redirecionar na nossa vida? Quem de nós? E às vezes nós temos deixado Jesus passar. Não é verdade? Por quê, pastor? Porque ainda nós estamos esperando o momento certo. Mas o momento é hoje. Estamos esperando o amanhã. Não, amanhã não nos pertence. Hoje, agora, nos pertence. E a gente está esperando talvez um outro momento. Assim como a gente às vezes precisa consertar algumas coisas na nossa vida. Vou dar um exemplo aqui bem clássico. Consertar um problema com um irmão, consertar uma situação com uma outra pessoa. E a gente tem aquela oportunidade de dizer: não, eu vou deixar para amanhã. Eu vou deixar para um outro momento, eu vou deixar para uma outra ocasião, eu vou deixar para uma outra oportunidade. E talvez essa outra oportunidade nunca vai chegar. Talvez essa outra oportunidade nunca vai
bater na sua porta de novo, na minha porta de novo. Então o momento é hoje, o momento é agora. Nós não podemos esperar, mas a maioria das vezes nós esperamos, sabe por quê? O momento certo, porque nós esperamos que as pessoas venham nos dizer o que fazer, como fazer, a hora de fazer, esperando a aprovação das pessoas, mas eu quero te dizer que o momento é agora. Amém? Glória a Deus. Quero que você olhe para mim. Depois eu passo a pregação para você. Tá bom? Pode deixar que depois eu passo a mensagem. O momento é agora. É hoje. É resolver hoje. Porque eu já disse e repito, amanhã não nos pertence. E quando a fé, ela encontra a oportunidade, quando a fé encontra a oportunidade, ela não se cala, ela clama. Quando pessoas que têm fé, quando encontram a oportunidade, não se calam, eles clamam. Porque a fé, irmãos, ela clama. Amém? A.W. Tozer disse: a fé é o grito da alma por Deus. A fé é o grito da alma por Deus. É uma frase muito poderosa, não é verdade? Então, nós precisamos jogar fora aquilo que nos prende. Nós precisamos nos libertar daquilo que nos segura, daquilo que nos impede ir à presença de Deus, ir à presença de Jesus. Então a fé é o grito da alma por Deus. Precisamos ser livres para clamar a Deus. E a Bíblia diz que Bartimeu, quando Jesus manda chamá-lo, ele lança de sobre si a sua capa. Ele joga fora a sua capa. Ele joga a capa dele para o lado. E ele se coloca de pé. De um salto ele se coloca de pé. E se dirige até Jesus. Está ali no versículo 50. Ele vai até a presença de Jesus. Mas ele deixa a capa. Bartimeu era um homem de fé. Como é que o senhor sabe, pastor? Porque ele deixou a capa, ele era cego. Será que ele ia encontrar a capa de novo, se ele não é curado? A capa era a garantia dele pedir esmola. A garantia, o alvará de licença para ele pedir esmola era a capa dele. Ele podia pedir esmola porque ele tinha uma capa. Se ele não tem a capa, ele não pode pedir esmola. E se ele não é curado, como é que ele ia fazer? E se ele não é curado por Jesus naquele momento, ele tem que voltar para a calçada dele. Ele não sabe onde é que ele está. Como é que ele ia reaver a sua capa? Mas Bartimeu era um homem de fé, porque ele joga de sobre si a capa. E ele vai para a presença de Jesus. A capa identificava que ele era cego. E ele podia, por isso, pedir esmola. Aleluia! Ela era a sua segurança, ela era a sua ferramenta, ela era o seu alvará de licença, ela era aquilo que garantia a ele o sustento, mas ele deixou aquilo ali, ele abriu mão daquilo ali, ele deixou para trás o que ele tinha, e ele lançou para longe, porque ele cria que não ia mais precisar. Ele acreditava que não ia mais precisar daquela capa, então ele joga aquela capa fora, ele se liberta daquilo que o prendia na sarjeta, ele se liberta daquilo que o prendia naquele lugar de mendigo, e ele vai em direção a uma nova vida, porque ele vai se encontrar com quem? Ele não vai se encontrar com o prefeito, ele não vai se encontrar com o governador, ele não vai se encontrar com o centurião, ele vai se encontrar com Jesus. E quem se encontra com Jesus tem a vida transformada. Aleluia! Zaqueu teve um encontro com Jesus, teve a vida transformada.
Os discípulos tiveram um encontro com Jesus, tiveram suas vidas transformadas. Inúmeras pessoas que se encontraram com Jesus em situações diversas, tiveram suas vidas transformadas. Sabe por que às vezes nós não temos a nossa vida transformada ainda? É porque nós talvez ainda não tivemos um encontro pessoal com Jesus. Quando você encontrar alguém, e esse alguém não muda de vida, e esse alguém não tem a sua vida transformada, esse alguém não tem um milagre para contar, seja exterior ou interior na sua vida, é porque ele não teve um encontro pessoal com Jesus. Porque ninguém se encontra com Jesus e fica e permanece da mesma maneira. Aleluia! Eu preciso compreender isso, irmão. Amém? Porque às vezes nós nos agarramos a coisas do passado, coisas que parece que têm a nossa identidade, mas que só serve para nos manter na beira do caminho. Coisas que parece que tem a ver conosco, coisas que parece que a gente não pode deixar para trás, mas isso só serve para algo, para nos manter sentados na sarjeta, à beira do caminho, esperando o milagre, porque nós estamos apegados a coisas que não nos deixam ir em direção a Cristo. Eu posso nomeá-las aqui, eu posso nomeá-las: sentimentos, desejos, atitudes, comportamentos, inúmeras coisas que impedem de nós irmos em direção a Jesus e deixar a vida passada. Aleluia! Então temos que clamar ao Senhor: Senhor, nos ajuda a jogar fora as capas que nos prendem. Nos ajuda a deixar para trás as capas que nos levam a viver no passado. As capas do medo, do orgulho, da vergonha, da religiosidade. Aquilo que nos impede de crescer na presença de Jesus. Nós precisamos deixar essas capas, irmãos. Nós precisamos deixar isso para trás. Não sei se você está me entendendo. Amém? O Espírito de Deus, Ele quer que a gente viva essa verdade. O Espírito de Deus quer que a gente viva essa poderosa verdade e que a gente venha deixar, que nós viemos a deixar essas capas para lá. As coisas não foram, nós não fomos feitos por causa das coisas. As coisas foram criadas para nós. Deus não fez o Adão por causa do jardim. Deus fez o jardim por causa do Adão. Quando eu não entendo essa verdade, eu acho que tudo é mais importante para Deus do que eu. E nada é mais importante para Ele do que eu. Quando eu digo eu, estou falando de cada um de nós. Diga assim: nada é mais importante para Deus do que eu. Agora diga para o seu irmão: nada é mais importante para Deus do que você. Amém? Então tudo aquilo que nos mantinha sentado à beira do caminho precisa ser deixado para trás. Aleluia! O Altmani escreveu: aquilo que você se recusa a deixar pode ser justamente o que está bloqueando o seu milagre. Aquilo que você se recusa a deixar pode ser justamente aquilo que está bloqueando o seu milagre. Às vezes Deus quer fazer um milagre, mas a gente não quer largar o osso, irmão. Deus tem um pedaço de filé mignon e a gente está agarrado no osso. Às vezes a gente tem que deixar o que é de Deus para receber
o novo de Deus. Aleluia, que não é o caso do Bartimeu. Mas às vezes coisas que Deus nos dá, mas Deus quer nos dar algo melhor, e nós não queremos deixar para trás aquilo que o próprio Deus já nos deu. Mas Deus diz: filho, eu tenho algo maior para ti. Aleluia! Então nós não podemos andar com Jesus carregando tudo do velho homem. Nós não vamos andar com Jesus carregando as coisas do velho homem. Você lembra da passagem do jovem rico? Ele chegou para Jesus e perguntou: o que eu faço para ser salvo? Arrogante, achando que ia pegar Jesus. Jesus disse: cumpre os mandamentos. Isso aí eu já faço de letra. Então eu vou dar uma apertadinha no teu crivo. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Mas era difícil demais para ele. Ele não podia deixar aquilo para trás, era muito importante para ele. E a pergunta que eu quero fazer: será que nós conseguiríamos deixar? Ou nós iríamos fazer como aquele jovem rico? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Amém? Então, irmãos, nós precisamos dizer para Jesus com clareza e fé o que nós queremos. Nós precisamos dizer para Jesus com fé e com clareza o que nós precisamos. Nós precisamos falar para Jesus: pastor, mas Jesus já sabe. Sei que ele sabe. Jesus já sabia que o Bartimeu precisava ser curado. Jesus sabia que o Bartimeu, ele conhecia a história do Bartimeu, mas ele manda chamar Bartimeu, ele faz uma pergunta: o que você quer que eu lhe faça? A pergunta mais importante e mais relevante que ele já podia ter recebido. O que você quer que eu te faça? Jesus não perguntou: o que você quer que eu te dê? Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Tem uma diferença. Aleluia! Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele perguntou para Bartimeu: o que você quer que eu te faça? E Bartimeu disse: eu quero ver. Versículo 51. Eu quero ver. Mas você não quer uma esmola, Bartimeu? Não. Bartimeu, eu vi que você está sem a capa, Bartimeu. Você quer uma capa nova? Não. O que você quer, Bartimeu? Eu quero ver. Às vezes Deus está esperando a nossa resposta. Às vezes Deus está esperando a nossa clareza. Às vezes Deus está esperando que a gente seja claro. E nós não somos claros com Deus todo o tempo. E nós precisamos ser claros com Deus. Nós precisamos ser objetivos. Então Jesus pergunta algo que parecia óbvio. Mas ele pergunta. Jesus não tinha problema de comunicação. Jesus não falava entre linhas. Ele falava por parábolas, sim, falava. Mas em algumas ocasiões, mas na maioria do tempo Jesus era claro. E as suas parábolas também eram claras. Jesus era claro. Jesus se comunicava bem. Jesus falava bem. Jesus deixava claro o que ele queria. Jesus deixava claro o que as pessoas precisavam fazer para ser transformadas. Jesus agia com clareza. Então ele pergunta para Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Ele faz uma pergunta óbvia. Por quê, pastor?
Porque ele queria ouvir a fé de forma clara. Ele queria, mas ele quer e ele queria ver, ouvir a fé de forma clara. Eu não posso dizer que eu creio se eu não tenho uma atitude de quem crer. Eu não posso dizer que eu tenho fé se eu não tenho uma atitude, até na minha expressão, de quem tem fé. Eu acho que Deus vai fazer. Pronto, já perdeu. Talvez Deus vá fazer. Já deu também, já perdeu. Nós temos que ter uma atitude clara. Nós temos que ter um comportamento de quem crê de verdade. Amém? E às vezes nós dizemos para Deus assim: Senhor, abençoa a minha vida. Isso é muito genérico, né? Igual você ir na farmácia e querer um remédio e lá tem um genérico, que é igual o original. Ele é genérico, mas ele tem as mesmas... Agora nós temos um irmão que é farmacêutico. Aleluia. Ele tem a mesma composição, correto? Então, só que nós não podemos, para Deus, ser genéricos. Nós temos que ser objetivos. Nós precisamos ser objetivos, nós precisamos ser claros. Então a gente fala: Senhor, abençoa a minha vida. Irmão, você precisa saber que bênção é responsabilidade. Quando Deus te dá uma bênção, Deus te dá uma responsabilidade. Nós precisamos clamar a Deus. Porque às vezes a gente precisa ouvir que Ele já fez o que tinha para fazer, embora nós já sabemos. Não é verdade? Esse mesmo Jesus, Ele está aqui hoje. Esse mesmo Jesus que parou por causa do Bartimeu, Ele está aqui essa noite na pessoa do Espírito Santo de Deus, esperando nós dizer para Ele o que nós precisamos, esperando nós dizer para Ele o que nós queremos. Mas a resposta eu já te falei qual vai ser. Eu já fiz. Você já viu alguém orar e dizer para Deus assim: Deus, se for da tua vontade, salva o meu irmão, meu pai, minha mãe, meu amigo? Você nunca vai ouvir alguém dizer assim, porque na cabeça, na mente das pessoas, e é correto, elas sabem que Deus quer salvar a todos. Mas você vai ver as pessoas dizendo assim: Senhor, se for da tua vontade, me abençoa, me prospera, me cura, me liberta fulano, abençoa fulano. Eu quero dizer que o mesmo sangue que foi vertido para salvar, foi vertido para curar. O mesmo sangue que foi vertido para salvar, foi vertido para libertar. Foi vertido para trazer vida e vida abundante. E essa vida abundante inclui prosperidade, inclui paz, inclui alegria, inclui justiça. Por que nós temos tanta dificuldade para entender isso? Por que nós temos tanta dificuldade para entender isso, irmãos? Aleluia! Pastor Oswaldo Chambers, ele disse: Cristo nunca passa despercebido por quem clama com fé sincera. Cristo nunca passa despercebido por quem clama com fé sincera. Ele para. Aleluia. Então hoje é dia de gritar, se for preciso. Hoje é o dia de jogar a capa fora, se for preciso. Hoje é o dia de pedir com fé e clareza, sabendo que Ele já fez. Aleluia. Então eu vou pedir para Deus: Senhor, aumenta a minha fé.
Foi o que o pai daquele menino pediu. Quando o inimigo, Satanás, jogava o filho dele no fogo, na água, ele convulsionava. E ele foi pedir para os discípulos curarem, os discípulos não puderam fazer nada. Ele foi até Jesus e ele fala: mestre, se o Senhor pode. Ele falou: se eu posso, tudo é possível aquele que crê. E o homem disse: então me ajuda na minha fé. Me ajuda. A resposta dele foi uma resposta inteligente. Então me ajuda, porque eu não consigo crer o suficiente. Então, se você não consegue crer o suficiente, peça para ele: Senhor, me ajuda na minha fé. Um dia eu estava na oração, Deus me deu uma frase, Ele disse: filho, não peça até que você receba, peça até que você creia. Porque se você orar para receber o que você precisa, sem pedir fé para Deus, cada vez que você precisar de alguma coisa, vai ser um parto. Mas se Deus gerar fé no meu coração, no meu ventre, no teu ventre, aquilo que você precisar, você vai pedir, vai receber, porque você gerou fé dentro de você. E a fé não é um sentimento, a fé é uma substância, a fé é algo palpável. A fé sabe. Como, pastor? Não sei, mas ela sabe. A fé conhece o invisível. A fé sabe algo que vai acontecer. Ninguém está vendo nada, mas ela sabe que vai acontecer. Então, nessa noite, eu quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos juntos. Você que nos ouve, nos assiste, para nós orarmos juntos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero que você, nesse momento, você diga para Deus o que você precisa. Seja claro com Deus. Seja específico com Deus. O que você espera, o que você deseja, o que você busca. Peça para Deus aquilo que você está aguardando, talvez pouco tempo, talvez muito tempo, não sei. Peça para Deus, seja específico para Deus, conte para Ele, não pense só porque Ele sabe de tudo, você não precisa dizer para Ele sim, você precisa dizer, eu preciso dizer para Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E agora que você já disse para Ele, se você percebe no teu espírito que você não tem fé o suficiente para receber o que você deseja, então agora você vai pedir fé. E nós vamos orar. Fé. Aonde tem ansiedade não tem fé. Aonde tem preocupação não tem fé. Porque a fé, ela é a certeza. Se tenho certeza, não tenho preocupação se vai ou não acontecer. Se tenho certeza, logo não estou ansioso se vai acontecer ou não, eu sei que vai. Pai, no nome de Jesus, nós viemos a Ti, Senhor, como Bartimeu foi a Tua presença, a presença de Jesus. E Jesus perguntou a Bartimeu: o que queres que eu te faça? E eu tenho por certo que nessa noite, o Espírito de Deus, através dessa mensagem, nos pergunta: o que queres que eu te faça, filho? Senhor, e nós oramos a Ti nesse momento.
para que o Senhor gere no nosso coração, Senhor, a convicção e a certeza que o Senhor pode e quer e fará por nós aquilo que nós estamos pedindo. O Espírito de Deus nos ajuda na nossa pequena fé. Aumente o nosso nível de fé. Aumente, Senhor, nós imploramos que o Senhor nos dê essa fé, a fé que o Bartimeu tinha, que se levantou daquela calçada, lançando fora de sobre si a capa, indo em direção a Jesus, na certeza que seria curado. Por isso o seu clamor, por isso o seu grito em desespero por Jesus, sabendo que se fosse a presença de Jesus seria curado. Deus, nessa noite eu clamo para que o Senhor gere dentro de nós essa fé poderosa e verdadeira. Para que o Senhor gere dentro do nosso espírito, Senhor, essa certeza, porque a fé sabe, a fé conhece, a fé tem convicção que vai acontecer, mesmo que nada esteja favorável, mesmo que nada esteja aos nossos olhos sendo preparado, Pai, mas a fé sabe que algo vai acontecer. E no nome de Jesus de Nazaré, o Senhor nos deu uma porção de fé, Pai, e eu oro para que o Senhor aumente a nossa fé. Eu oro nesse momento, Deus, para que o Senhor acrescente fé dentro de nós, para que ela cresça, Senhor meu Deus, como Jesus disse, que a fé é como um grão de mostarda. Senhor, que a nossa fé cresça, para que nós possamos receber aquilo que nós estamos clamando, aquilo que nós estamos pedindo, aquilo que nós precisamos receber. Nós clamamos a Ti nessa noite, Senhor, e nós Te pedimos, ajuda-nos na nossa pequena fé. Espírito Santo, no nome de Jesus, eu oro para que o Senhor traga cura. Eu oro para que o Senhor traga transformação. Eu oro para que o Senhor traga, Senhor meu Deus, sobre cada um, Senhor meu Deus, de nós, a Tua poderosa mão estendida, e que a nossa mente espiritual seja inflacionada pelo Espírito Santo, para que nós possamos compreender a grandeza da Tua palavra e nos apropriar dessa fé, Senhor, para que nós então sejamos curados, transformados, libertos de tudo aquilo que nos prende, Senhor, ainda longe daquilo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus eu clamo, no nome de Jesus nós oramos, e nós já Te agradecemos, Senhor meu Deus, pelo milagre da fé. Nós já Te agradecemos pelo milagre, Senhor meu Deus, que está acontecendo em nós e através de nós, naquilo que nós estamos pedindo nesse momento, porque o Senhor vê as coisas que não são, como se já fosse, diz a Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós oramos e Te damos graça, no nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém, Jesus. Você pode aplaudir Jesus?